pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Só lembrando que os vídeos do podcast Uniara estão disponíveis nas plataformas da TV Uniara, Instagram, Facebook e YouTube. Hoje, um podcast sensacional com duas lendas da natação araraquarense, Antônio Carlos Orselli e Maurício Tadeu Frajaco. Praticamente temos aqui na mesa a história da natação araraquarense. Sejam bem-vindos à Universidade de Araraquara. Porque senão você já é da casa. Senhor Antônio Carlos Orselli, seja bem-vindo. Prazerzaço falar contigo. A gente agradece a sua presença. Muito obrigado. Meus cumprimentos a quem nos veja. E aí, vamos lá então, né? Já que a gente está falando de duas lendas da natação araraquarense, como começou toda essa história aí, né? Porque me parece que você já compete desde os anos 50. É isso mesmo? Eu comecei a nadar tarde, né, na ferroviária, porque a cidade só tinha uma piscina de clube, era do Araraquarense, era um clube de ricos, e eu, como era pobre, não tinha acesso. Fui aprender a nadar lá na ferroviária, tão logo ela foi inaugurada nos meados dos anos 50. O professor de natação da época lá era o professor Cid Moura Ferrão, foi homenageado aqui em Araraquara, deu o nome para o ginásio da pista, né? Um professor altamente competente. Aprendi a nadar com ele, ele me encaminhou para o treinamento com o treinador da época, era Tito Peixoto. Foi treinador aqui, depois foi treinador em Pernambuco, né? Treinou um atleta que foi para a Olimpíada lá. E comecei a competir com praticamente 16 anos. Participei do meu primeiro Jogos Abertos em 58, em Piracicaba. E dali para cá eu nadei bastante. Teve uma época que eu fiquei afastado das competições. Retornei em 88, nadando um campeonato brasileiro no Vasco da Gama, convidado pelo Limeira Clube. E estou nessa balada aí até agora. E piscinão, você foi aluno dele? Eu fui atleta do Orselli. Atleta? Eu fui atleta do Orselli quando ele veio para Araraquara, em 1974. Mas eu já o conhecia antes disso, né? Eu não sei se ele se lembra, o primeiro encontro que eu tive com o Orselli foi em 1968, numa competição amistosa que teve na cidade de Iracemápolis. Ele trabalhava em Limeira, ele era técnico de Limeira. O filhinho dele, hoje está com 58 anos, né, o Melão? Isso, por aí. Era de colo, ele tinha 2 anos mais ou menos. E nós fomos lá, o meu técnico na época era o Celso Mazotti, que foi contemporâneo do Orselli também, nadou, foi atleta na época. Ele nos levou lá, era eu e o Guina, um outro amigo nosso, né, também foi nadador de Master. E nós fomos nadar essa competição lá em Iracemápolis, e lá que eu conheci o Orselli. Ele tinha um Gordini Bordeaux, né? Eu não me lembro se era um Gordini ou um Carmanguia. Era um Gordini. Carmanguia eu tive mais tarde. E foi lá que eu conheci o Orselli, né? E de lá para cá nós tivemos algumas convivências. Antes dele vir para Araraquara, ainda ele estava em Limeira, nós chegamos a competir lá por Limeira, né? E quando ele veio para Araraquara, a gente já se conhecia, e nós fomos dos pioneiros da equipe do Orselli, em 1974. Aí o Orselli começou aqui, depois ele tem toda essa história para contar. Ele era funcionário do Banespa, e ele saía às 18 horas do Banespa, e nós treinávamos das 20 às 22 horas da noite na ferroviária, piscina gelada. E era um grupo pequeno, não tinha muita gente, porque estava começando, né, a equipe, e só nós. Era eu, o Fernando, o Guina e o Serete, que eram nadadores um pouco mais velhos, que já nadavam, que começamos com ele. E aí teve a trajetória toda, fomos campeões de jogos regionais, aí o Orselli pode estar pincelando melhor aí. Mas antes disso, como é que era nadar em Araraquara nos anos 50? Então, a criançada ia nadar na represa, na captação de águas, né? Alguns nadavam no tanque de lavar cavalo, no 13º. A Araraquara tinha
um destacamento de cavalaria. E tinha um tanque lá onde eles lavavam os cavalos. E, no meio tempo, a criançada tinha acesso ali para nadar. Era um tanque que devia ter uns 10 metros, talvez, com uma rampa de cada lado para os cavalos poderem descer. E eu nadei algumas vezes ali, né? Mas a maior parte das vezes era na represa ou no rio da Rua 4, né? O Ribeirão das Cruzes passava ali na Rua 4, tinha um volume razoável de água, tinha muito peixe. O pessoal da minha redondeza ali ia pescar cascudo ali, pegar na loca, né? Enfiava a mão lá e trazia peixe. Às vezes vinha uma cobra, tal, mas na maior parte das vezes era peixe mesmo. E a gente nadava ali. E depois foi fácil aprender a técnica quando eu fui para a ferroviária, né? Nadar a gente já sabia, flutuar, tal, respirar com a cabeça fora, tipo Tarzan, né? Com a cabeça fora d'água. Mas foi assim que começou. A maioria da criançada aqui de Araraquara começou assim. Quando abriu a ferroviária, e na época que eu comecei a dar treino, a garotada ali da Vila Ferroviária passou aí em peso lá a treinar. Eu cheguei a dar treino à noite lá para 73 nadadores ao mesmo tempo. 73? A gente nadava no sentido da largura, né? E era legal esse treino das 8 às 10 da noite, porque eu saía do treino e ia ouvindo o grande jornal falar do Tupi no rádio. Eu e meu filho, eu adoro o rádio até hoje. E a gente ia ouvindo as notícias e discutindo, né, o que estava acontecendo. Meu filho era bem pequeno, mas ele era bem atilado, assim, pegava as coisas rápido. Piscinão, você já pegou uma Araraquara com piscina já mais confortável, é isso? Sim. Eu comecei a frequentar a ferroviária mais ou menos 1966 e aprendi a nadar rapidinho. Eu me lembro que a orientação que eu tinha, eu ia com a minha irmã, que é um pouco mais velha que eu, era de eu não sair da piscina pequena, né? Mas você já viu criança, né? A ferroviária, na época, tinha uma frequência muito grande, né? E a piscina grande lá, que é a Olímpica, você não conseguia espaço de tanta gente que tinha. O Orselli também viveu essa parte da ferroviária. E eu, por curiosidade, fui dar uma olhadinha como é que era a piscina grande. E alguém me empurrou. E, rapaz, eu tive que me virar para sair. E aí eu percebi que eu consegui parar em cima d'água. E a partir dali eu comecei a nadar e eu tinha uma fissura muito grande pelo pessoal que treinava, porque eles tinham um calção da ferroviária com em cima. Então eu imaginava que quem tivesse aquele calção seria o super-homem. E aí logo eu me inscrevi numa escolinha que tinha, né? Que eram nadadores que tinham cada um grupinho de crianças lá que orientava, e comecei a participar de uma competição. E também, na época, o Aguinaldo, né, esse amigo nosso, ele também participou, e nós nos conhecemos, chegamos até a nadar um campeonato estadual, em 1968, lá na Água Branca, onde o Guina foi campeão de uma prova, né? Foi um feito, a gente nem tinha ideia da dimensão desse título para ele, né? Era mirim, mas não deixa de ser um campeão paulista. E eu participei, peguei uma classificação intermediária, e a minha vida começou assim, na natação. Isso em 1968, final de 1967. E a partir dali, tiveram outros treinadores. Na época, o Orselli estava em Limeira, mas eles ficavam um pouco tempo, né? O Celcinho Mazotti, por exemplo, ele ficou 1 ou 2 anos dando treino e depois foi embora e a equipe acabou aqui, né? Antes do Celcinho era o Marco Batelli, que foi contemporâneo do Orselli, nadou conosco no Master também. E depois ficou um tempão, Araraquara sem treinador. Até que o Orselli veio para cá em 74, como eu já falei. E aí começou um trabalho mais sistematizado, né? E aí conseguimos grandes resultados. Agora, sim, e os trampolins da ferroviária?
Olha, cara, eu gostava do trampolim. Eu participei da primeira equipe de Aqualoco aqui de Araraquara. Não, Você foi Aqualoco? Aqui em Araraquara todo mundo fala que foi Aqualoco. Isso aí é uma coisa que você... Mas Noves fora é grupo, assim, ninguém... Muita gente só fala que participou do Aqualoco. Mas nós participamos do primeiro show de aquático aqui em Araraquara. Veio um aqualoco famoso do Brasil, que é o Oswaldo Lopes Fiore. Ele foi saltador no Pinheiros, em São Paulo, e depois ele foi aqualoco, lá em São Paulo. O nosso técnico da época era o professor Alcides Pinto de Oliveira Filho. Ele era um técnico de razoável para bom, né? Mas para montar um show aquático e brincar no trampolim, para montar show aquático, eu não conheço ninguém que fizesse o que ele fez aqui em Araraquara, né? Esses shows eram completos, né? Tinha balé aquático, aqualoco, o desfile de Miss Araraquara era na piscina da Ferroviária. Então, tinha uma facilidade muito grande de fazer essas coisas, porque a Ferroviária é um clube da Estrada de Ferro Araraquara, né? Sim. Então, os funcionários eram todos Sócios. Funcionários da Estrada de Ferro. Então, ele precisava de 10 carpinteiros para montar uma passarela? Tinha. Ele precisava dos eletricistas para montar uns chafarizes dentro da piscina? Né? Tinha também. Então, no desfile de Miss, tinha vários chafarizes, ficava uma grega, uma moça fantasiada de grega no meio daquele chafariz, e as Miss desfilavam naquelas passarelas. Montavam-se arquibancadas nas duas laterais da piscina, já tem aquela arquibancada que cabe lá uns 1.000 espectadores, montava-se do lado oposto, e lá no fundo da piscina também arquibancada. E mesas, né, no recinto da piscina mesmo, 200, 300 mesas. Aquilo lotava, né? Era uma coisa fantástica. Eu participei desse grupo. E nós fomos fazer show em Campinas, em Ribeirão Bonito, e nós fomos aqui Nova Europa, Boa Esperança, tal, Limeira. As meninas do nado, hoje é nado sincronizado, na época a gente falava que era o balé aquático, elas foram inaugurar uma piscina da Associação Atlética Banco do Brasil em Salvador. Que legal. Isso dada a repercussão que tinha esses shows aquáticos aqui. Então, eu fiz parte daquele tempo. E brincava na prancha, né? Nas pranchinhas de 1 metro, de 3 metros. E a gente dava galeio, né, Maurício? Um ficava atrás dando impulso. A gente, de 1 metro, a gente chegava bem perto da plataforma de 7,5. E era alto, hein? Tal altura que a gente alcançava, né? E isso aí ajudou eu a ser operado dos 2 joelhos. E sua relação com os trampolins, Piscinão? Então, eu tive uma vivência no trampolim também, não foi tão acentuado como a do Orselli, né? Mas eu saltava dos 10 metros, cheguei a participar de alguns shows de aqualoco, né? Mas minha participação foi bem mais modesta. Mas eu saltava dos 10 metros, fazia piruleta lá de cima. Hoje, tinha que ter coragem, hein? Tinha que ter coragem. Eu respondo por mim. Eu não tenho coragem nem de subir na plataforma. Até porque as escadas estão bem comprometidas, né? Diz que nessa reforma que vai ter agora vão reformar lá a escadaria. E para você ter uma ideia, nós brincávamos na época de criança de pega-pega no trampolim. Então, vira e mexe, caía se arrebentava, né? Morria. Teve o Michele, você se lembra do Michele, que era vizinho nosso aqui perto de onde eu morava. Mas a gente brincava e a gente nem passava pelos degraus da escada, a gente escorregava pelo corrimão, escorregava para não ser pego. Então, e a gente não tinha muita noção de perigo, na verdade. Segurança também. Não tinha. Alguns
pulavam dos 10 metros para os 7,5, ali no concreto, né? Pulavam dos 7,5 dos 10 para os 7,5. E tinha um espaço muito pequeno entre a prancha, o trampolim de 1 metro, e a escadinha. E dos 7,5 o pessoal pulava ali naquele vão, não é? Também para não ser pego, já pulava, já catava na escadinha e saía. Hoje, a hora que reabrir a piscina, vão ser raras as pessoas que vão saltar de lá dos 10 metros. Mas nessa época que nós estamos contando agora, todos saltavam, né? Todos iam lá, pulavam ou de pé, ou fazendo as graças que a gente sabia fazer, mas todo mundo saltava, inclusive as meninas. Hoje, dificilmente vai haver esse tipo de afluência. Porque também hoje parece-me que tem muita questão de segurança envolvida. Isso. Né? Os protocolos de segurança hoje são outros, né? Então, você tem que tomar cuidado para tudo. E na época não tinha protocolo nenhum. Então, a gente se aventurava. O meu cunhado, o Mauro, que é nadador também de Master, hoje está uma bolinha, né? Ele foi um grande saltador, né? Não foi atleta de salto, mas ele era corajoso. Ele saía virando dos 10 metros lá, dava 3 piruletas de meio. De vez em quando caía de costa, de lá, mas estava tudo em ordem. O Mauro Gonçalves, ele é o melhor aqualouco que eu conheço. Ele fez coisa do Arco da Velha. Não só aqui, mas como eu montei um tipo desse show lá em Ribeirão Preto, no tempo que eu trabalhei no Palestra, e nós fizemos um show lá, ele fez umas coisas lá que ninguém tinha feito, né? Então, uma passagem é a seguinte: nós tínhamos um salva-vida, a plataforma mais alta lá no clube era de 7 metros, e ele colocava uma escada dessa de armar e saltava de lá de cima. Era o show, o apelido dele era Soldadinho. E quando nós fizemos esse show, a gente fazia o show, combinava antes conversando, ninguém ensaiava para fazer o aqualouco. Falava, a entrada agora vai ser isso, tal. E a hora que o Soldadinho foi fazer a graça dele, saltar do trampolim, o Mauro se enfiou embaixo dele e deu um mortal de lá de cima com o Soldadinho nas costas. Para você ver o nível de coragem que esse Mauro Gonçalves tem, né? E o cara nem esperava, o cara costumava pular de pé de lá de cima. Ele foi obrigado a dar um mortal nas costas do Mauro. Essa é uma coisa que eu conto toda vez que se fala de Minhaco Louco, porque foi fantástico. Ele inventou na hora. O cara subiu lá e ele falou, entrou por baixo, né? Porque a escada assim, né? Ele entrou por baixo do cara e pulou de lá de cima. Quer dizer, pelo que o senhor fala, então parece-me que era tudo meio que improvisado. Não, o show a gente combinava antes, fazia um roteiro antes. Tá, por exemplo, nós fomos inaugurar uma piscina de 50 metros em Limeira e eles convidaram o Aqualouco aqui de Araraquara. Eu juntei a turma por telefone. E vizinho do clube lá, que é o nosso clube, morava uma colega minha do Banespa lá. Na época que eu trabalhei lá em Limeira, ela era minha colega. E o pai dela era gerente do Banco do Brasil. Ela era vizinha do nosso clube. Nós sentamos na sala da casa dela, inclusive o marido dela também era aqualouco, foi daqui de Araraquara, casou com ela, a meu pedido. Eu fui cupido nesse casamento, né? E a gente se reuniu na casa dela, pegamos um papel falando assim, como é que vai ser a entrada? Isso. Como é que vai ser o segundo número? Esse, o terceiro e tal. E a gente já tinha aquilo na cabeça, né? Era entrar e fazer, vestir o macacão e fazer as graças. Um show desse levava, como só tinha Aqualouco, meia hora acabava. Quando tinha o balé, intercalava uma apresentação das meninas do balé, aí entrava o Aqualouco, tinha música. Era uma coisa bacana. Nós fomos com esse show aquático fazer o aniversário do Olavo Fontoura. Sim. No Laboratório Fontoura, no quilômetro 17 da Via Anhanguera. Ele tem um depósito muito grande de água lá para o laboratório.
foi o professor Alcides, com uma comitiva de artífices aqui da Estrada de Ferro, para improvisar um trampolim lá de 3 metros. A gente brincava aqui nos 10 metros. Né? Raros eram os números de trampolim, a gente brincava mais nas plataformas. E eles improvisaram lá um trampolim e fizemos um show lá, com balé e tal. Tinha um bolo submerso. Né? A hora que cantou parabéns, subiu o bolo. Né? Coisa que os marceneiros aqui de Araraquara fizeram. Os carpinteiros, né, no caso, que é mais carpintaria que marcenaria. E aí subiram as meninas, eu tenho a foto com o cara em cima com a bandeira da Ferroviária. A frequência os convidados do Olavo Fontoura eram os grandes políticos da época, né? Paulo Maluf, aquela comitiva. Só milionário. Tinha umas mesas com guarda-sol, uns castiçais em cima da mesa, 4 buffets, um em cada canto. Assim. A gente, o Zaco falou que ia lá e falava, dá uma champanhe. O cara dava uma clicou fechada, né? 3 ou 4 ia ali e bebia. O uísque, só escocês, 20 anos. Puta, uma festa fantástica. Para você ver o tamanho, o laboratório tinha um ônibus papa-fila. Era um Fenemê com uma carroceria para 70 pessoas. Então, levou. Como tinha 4 atletas do Aqualou que estudavam na Industrial e ia ter uma prova aquele dia, veio um avião buscá-los. O Olavo Fontoura tinha um hangar no Campo de Marte com 4 aviões. Né? Era o maior usuário do Campo de Marte, era o Olavo Fontoura. Veio um avião buscar os moleques. Então, foi um tipo de festa assim. As comidas, né, o buffet fazano servindo, né, orquestra Silvio Mazuca tocando, e nós, o nosso balé aquático tinha uma orquestrinha, tinha o pianista, né, tinha um cara que tocava guitarra, tinha um cara do sax, os melhores músicos de Araraquara tocavam para a gente, né? Ariosto, o Carlinhos Negão tocava atabaque, o pianista era o Américo Borges, só cara de primeira linha. Tinha maquiadora, era um negócio tipo profissional mesmo. Sim. E nós fomos o ônibus cheio. E aquelas comidas rolando assim, a hora que acabou, tinha um churrasco para nós lá dentro. Enquanto os caras dançavam lá com o Silvio Mazu, serviram lá um churrasco especial para nós. Mas trouxemos tudo, né? Talher, tudo, aqueles castiçais, tudo, veio tudo para Araraquara. Era um souvenir. Souvenir. A festa mais chique que eu fui na minha vida foi essa. Né? E era uma outra época, né? Era, mas uma diretora do laboratório veio aqui conversar com o Alcidão, né? Como é que fazia para fazer um show aquático lá. Aí ele foi com ela lá, verificou as condições, ele deve ter pagado uma grana para ele, a gente nem pensava em ser profissional, a gente fazia aquilo para brincar, né? Era uma brincadeira, era uma festa. E já pensou comer daquele jeito, beber daquele jeito, né? Tudo no peito. Mas as cabanas, para a gente se trocar, era improvisado, assim, umas cabanas de lona e tal, mas tinha aquecimento, porque foi em maio, Maurício, né? Ali na via... na Anchieta. Frio pra que ano foi isso, Marcelo? Os 60, porque o Alcidão foi embora em 61, a gente já estava pensando mais em competir, né? Porque em 61, 3 atletas aqui de Araraquara foram convocados para a seleção paulista, disputar um brasileiro lá no Vasco da Gama. E aí a equipe já estava, o Paulo Sampaio era campeão paulista, ganhou esse brasileiro, bateu o recorde sul-americano. Né? Paulo Sampaio é um médico aqui, é um otorrino. Marcelo Cirino pediu para eu tocar nesse nome para ele.
Mas ele já adiantou e não precisei, ele já falou. O Marcelo Cirino mencionou bastante a natação nos livros dele, né? Sim, porque fazia parte, né, da vida da Araraquara, a ferroviária, né, o desenvolvimento do clube, o desenvolvimento social passou muito por ali. Né? Esse show aquático fazia parte das festividades de aniversário da cidade. Né? Agora, assim, e a preparação para a natação? E as técnicas de natação? Isso. Porque, assim, me parece que vocês acompanharam todo o desenvolvimento dessa técnica, né? Como é que era fazer a natação na prática nos anos 60, 70? Então, no tempo em termos de preparação física, em termos de alimentação, em termos de formas da braçada, a forma de bater o pé na piscina. Me conta um pouco essa história aí da evolução da natação, porque vocês têm isso daí na vivência, vocês viveram esse processo, né? Como é que foi isso? A parte técnica, o Maurício pode falar melhor que eu, porque ele tem formação na área e tal. Eu sou curioso, né? Eu aprendi a ser técnico com os meus treinadores. Na época aqui em Araraquara, a gente fazia um treinamento que não tem nada a ver, né? A gente dava tiro forte perto da competição, só perto da competição. Quando perto da competição a gente tem que fazer um trabalho chamado polimento para você chegar bem na competição. Fazer o contrário. Meu técnico não queria que a gente andasse de bicicleta para não endurecer os músculos. Hoje, o trabalho fora d'água é tão importante quanto o trabalho na água. E foi assim, no Corinthians eu já fui treinado por uma pessoa que estudava, né? Já tinha um sistema de treinamento mais avançado, mais atualizado. Ele foi técnico do Manuel dos Santos, que bateu o recorde mundial de 100 livre, lá em 61 mesmo, na piscina do Guanabara. Isso é uma outra coisa. As piscinas mudaram muito. Essa piscina do Guanabara, por exemplo, era enchida com água do mar, né? Então, a densidade da água é outra, a flutuação na água é outra. Ali foram batidos 3 recordes do mundo. Esse do Manuel, o Zé Silvio Fiolo no 100 peito e o argentino no 100 borboleta. Depois ele veio ser técnico, Luiz Alberto Nicolau. Ele veio ser técnico aqui no Corinthians. 3 recordes mundiais batidos lá. A piscina do Internacional de Santos também eles dão uma batizada lá, põem em meio a meio água do mar. Nós nadamos uns Jogos Abertos lá em Santos, 87. Aquele tempo tinha eliminatórias e finais. O programa são 31 provas. Nesse programa, com as eliminatórias e as finais, foram batidos 110 recordes dos Jogos Abertos. 110? Você vê a qualidade daquela piscina, né? Como ela é boa para nadar. Você, piscinão? Então, o Orselli, ele, embora ele se declare como uma pessoa leiga, mas ele realmente é uma pessoa que estuda, ele sempre acompanhou de perto, né, todas essas evoluções da natação. Eu acho que eu aprendi muito com o Orselli, tá? Comecei com ele, né? Tinha já um pouquinho de experiência, mas ele veio para cá e eu toda vez que chegava em casa, eu tinha uma agendinha e eu marcava os treinamentos, né? E tenho até hoje essa agendinha. E a natação ela teve uma evolução muito grande, né? Desde o estilo, na época que o Orselli começou, se nadava o borboleta ainda, muitos com pernada de peito, né? Como a Maria Len, que bateu o recorde do mundo, 400 metros de peito, que nadava com a pernada de peito e a braçada de borboleta. Então, teve essa evolução, essa separação do nado de peito e depois do estilo borboleta. Mas ainda quando nós começamos a nadar, ainda a gente via alguns casos de pessoas que nadavam o borboleta com a pernada de peito e o Orselli ainda nada assim, né? Ele herdou essa faceta aí do estilo de peito. E nos treinamentos também a gente teve uma evolução muito grande, porque começaram os trabalhos de fisiologia, né? Acompanhando de perto. E a própria regra dos estilos permitiram que você
tornasse alguns momentos da natação mais rápido, como nas viradas, por exemplo. Quando nós competíamos, isso aí na minha época, no Orcel ainda acho que devia ser pior, a divisão das raias era um toquinho de madeira. Então, um nadador, ele causava uma marola muito grande para o concorrente do lado. Que prejudicava o cara. Prejudicava muito. Hoje as raias são todas anti-marola. Tem raia, inclusive nas raias do canto, tem raia anti-marola dos dois lados. Então, isso faz com que a piscina fique bem nivelada. As regras de mudança de virada, né? A regra do nado. Antigamente, o nado de peito não podia afundar a cabeça. Hoje, você pode mergulhar a cabeça, né? O nado de costas, antigamente, você tinha que bater a mão. Hoje, você vira de frente e faz uma cambalhota como se fosse um nado livre, né? Um nado crawl. Então, tudo isso fez com que fosse evoluindo a natação e fossem caindo os recordes mundiais, né? Se você pegar, por exemplo, os resultados que o Mark Spitz fez em 1972, que antes do Michael Phelps, o Mark Spitz era a lenda da natação. Ele ganhou 7 medalhas de ouro em um único Jogos Olímpicos. Sim. Então, de lá para cá... E ele nadou, o Mark Spitz, em 1972, eu me lembro porque eu tinha os recortes, eu tinha a Gazeta Esportiva, eu recortava, tem até hoje. E ele nem se depilou. Ele nadava de bigodinho, sem óculos, né? E sem touca. Ele competiu... Axila tudo peludo, exatamente. Então, eu não sei por que razão, porque o pessoal já se depilava na época. Mas ele optou por não se depilar e ganhou 7 medalhas de ouro, 4 em provas individuais e 3 em revezamento. E perdurou isso aí até o ano de 2008, quando o Michael Phelps conseguiu ganhar 8 medalhas de ouro na Olimpíada de Pequim, né? Então, a evolução foi grande. O resultado que o Mark Spitz fez em 1972, hoje é tempo de mulher. As meninas hoje fazem o tempo que o Mark Spitz fez em 1972, que era uma coisa absurda, né? Pô, eu venerava o Mark Spitz. Ele veio aqui em 1980, 79, eu fui lá no Rio para ver o Mark Spitz nadar. Ele já tinha parado de nadar, ele fazia apresentação patrocinada pela Arena, né? E eu fui lá, filmei com uma maquininha Super 8, que era do amigo nosso, que faleceu já, o Ricardo Simões. E então, isso aí foi uma situação, né, extrema para a gente, ver o Mark Spitz nadar. E depois veio o Michael Phelps, né, que vocês acompanharam, foi já nos anos 2000, que assombrou. O Michael Phelps tem quase 30 medalhas olímpicas, né? Um monstro, né? Ele tem 29 medalhas olímpicas. Dessas 29, se não me engano, não sei se vou falar bobagem ou não, 23 medalhas são de ouro. Você sabe o que é 23 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos? Um absurdo. É uma coisa que eu não acredito que deva acontecer outro Michael Phelps. Sinceramente, eu acho que é muito difícil, né? Então, houve uma evolução muito grande, os tempos comprovam isso, né? Tanto é que os tempos que o Mark Spitz fez em 1962, hoje é tempo de mulher. Então, tomara que continue evoluindo assim, só que a evolução, por conta dessa abertura que teve nas regras da natação, ela vai ser muito mais pequena. Porque a evolução hoje, você está treinando 4 anos para melhorar 1/100 numa prova. E o recorde do nosso César Cielo, nos 50 metros no nado livre, que é 20,91, perdura já há 14 anos. Em 2010 ele fez esse tempo. Antes, né? O traje foi... foi antes de 2009. 2009. Então está aí já há 15 anos, né? E o pessoal não conseguiu bater ainda. Então... Isso tem a ver com revelação de novos atletas na natação? Então... Vocês acham que assim, a natação ela revela muitos atletas? Revela. Capazes de chegar numa Olimpíada, capazes de ganhar medalha de ouro? Vocês acham que a gente está num processo evolutivo nesse sentido? Quer responder, Sérgio? Então, o que acontece é que alguns países
trabalham com uma quantidade. Por exemplo, a Austrália, ela tem 3 polos de treinamento de natação, né? 3 polos nacionais. Então, a quantidade de nadadores é bem grande. Os Estados Unidos, a Liga de Natação da Califórnia tem mais nadadores inscritos que o Brasil inteiro, né? Então, da quantidade você vai extrair a qualidade, né? A gente vê isso aqui em Araraquara. No tempo que tinha escolinha com bastante nadadores, surgia, né, volta e meia surgia um nadador que ia ser expoente. Mas uma outra coisa muito importante é que entrou grana na parada, né? Hoje tem dinheiro para você ganhar os campeonatos mundiais, essa liga que o cara compete toda semana, né? O cara compete toda semana, vai lá nas 4, 5 provas em seguida e conta ponto e dinheiro em cima. O cara bate um recorde do mundo, é $100 mil, né? Bate um recorde do evento, $20 mil. Então, isso é uma motivação. Os Estados Unidos sempre tiveram um número grande de atletas, porque eles chegam na universidade, é ali que eles vão ficar melhores. Aqui no Brasil, no meu tempo, o cara entrava na faculdade e não ia nadar mais, né? Não dava tempo. As piscinas eram longe, por exemplo, São Paulo. O cara que ia treinar no Corinthians, lá no Tatuapé. É muito longe para você se deslocar, ir para a faculdade. Então, o pessoal parava. Normalmente, nadador vai fazer universidade, né? Vai fazer medicina, engenharia, sei lá, hoje é computação gráfica, mecatrônica, né? O curso exige muito tempo para você precisa estudar muito, então não sobra tempo para treinar. Mas como tem esse incentivo econômico, né? Financeiro, no caso, as pessoas continuam nadando. Não é raro nadador de 30 anos hoje. No meu tempo, eu era o nadador de 30 anos. Né? Porque eu era técnico ainda em Limeira e eu tinha só um nadador que ganhava de mim o peito, né? Era um menino, era juvenil ainda. Então, eu precisava pular na água para fazer ponto para a cidade. Então, eu me sujeitava a nadar ainda. Mas, em 1970, eu estava com 28 anos, foi meu último Jogos Abertos, né? Nadamos lá em Bauru. E hoje, o Nicolas Santos bateu o recorde mundial de 50 borboletas com 42 anos. Isso é uma longevidade absurda, né? Um Matusalém na vida. E a gente tem dificuldade em revelar novos atletas para a natação? Então, quais são as dificuldades que se Dificuldade. Primeiro que hoje a criança, o jovem, ele tem muito mais opções de lazer do que nós tínhamos. Para a gente, era nadar, vou responder por mim. Sim. Era nadar porque era uma oportunidade de você conviver, um convívio social, de você viajar, que nós não podíamos pagar a viagem, de você almoçar num restaurante, eventualmente dormir fora num hotel, né? Que nós não tínhamos condições de fazer isso. Hoje, o pessoal parece que o nível social melhorou, né? Nós temos mais pessoas hoje em condições mínimas de sobrevivência. Então, acho que talvez tenha diminuído um pouquinho o número de praticantes de natação. E o interesse, né? O interesse. É difícil você convencer uma criança aí de 11, 12, 13 anos que a natação é bom. Então, entram muitos, mas a rotatividade é grande. Então, os poucos que param, né, alguns acabam se sobressaindo, porque têm talento, porque encontraram alguma positividade no trabalho que é feito com ele, e a gente acaba, no dia a dia, convencendo essa criança, né, a família, porque não adianta você convencer só a criança, você tem que trazer a família para perto, para eles entenderem o que você está fazendo, a sua proposta de trabalho, para que aí você consiga dar continuidade, né?
Então, o problema é quando chega na idade universidade, por exemplo, 16, 17 anos, ele está se preparando já para fazer a universidade, nós não temos uma instituição hoje que permita que a pessoa treine dentro da universidade. Até algum tempo atrás tinha a Gama Filho, a Universidade Gama Filho, ela tinha todos os cursos, né, que as pessoas queriam fazer e tinha a prática da natação. Então, a Gama Filho foi um dos grandes clubes universitários durante décadas aí, né? E depois acabou. Nós temos hoje a Universidade de Santa Cecília de Santos, que tem um projeto de natação, tem grandes nadadores, a base da seleção brasileira de natação treina na Universidade Santa Cecília, mas só. Então, para você pegar um país como o Brasil, com uma extensão enorme territorial, com pouquíssimas opções, acaba indo quem para essa universidade? Quem já está no top, né? Agora, muito nesse caminho aí acabam parando, porque acabam não tendo condições de chegar lá, né? Então, eu acho que isso é um fator limitante da possibilidade da natação de alto nível do Brasil. Eu queria dar um exemplo aqui bem próximo. No Clube Araraquarense, nós temos uma escolinha de natação com um corpo de professores muito bom. E a gente tem, segundo palavras dele, entre 400 e 450 alunos, né? E essas crianças aprendem a nadar e não tem um prosseguimento, não tem uma equipe de pré-treinamento, uma equipe de treinamento e uma equipe de competição. Que faça uma lapidação nesse que tem uma sequência. Que tem uma sequência. O clube não tem nenhum interesse em ter equipe de esporte lá dentro. Então, a criança aprende a nadar e acabou, né? Aquela família que está indo lá acompanhar o treino, senta ali na mesinha do bar, conversa, faz aquele social, os pais também vão embora, né? A criança já não vai morrer afogada, né? Porque no condomínio tem uma piscina lá, eles não querem correr risco de um afogamento. Leva lá, aprende a nadar e nem 1% daquelas crianças vai ser nadadora. É o que é uma grande pena, né? E isso ocorre na maioria dos clubes. Os clubes não querem ter compromisso com federações, essas coisas. Por um lado, eu acho que é válido, mas pelo lado esportivo, se o clube não faz, vai caber tudo ao poder público fazer. Não dá conta. Né? Não dá conta. Aqui em Araraquara tem uma gama enorme de modalidades esportivas cobertas pela Fundesporte. Então, é como o caso do homem dos 7 instrumentos. Acaba não tocando bem nenhum, não é? Então, você tem muito... Em Franca, por exemplo, tem basquete. Mas o basquete é o melhor do Brasil, não é? Sim. E pergunta o que mais que tem lá em Franca? Sapato. Né? Então, é que nem a padaria, né? Na padaria... A padaria Açapão e a sapataria... Na sapataria Açapato. Lá em Franca, a Franca é a sapataria. Então, não que eu esteja criticando, porque sim. Eu acho que quanto mais criança estiver envolvida, mais a gente vai voltar naquele ponto, né? Que você precisa ter quantidade para chegar sim. Na qualidade. Sim. Então, eu gostaria que, segundo a secretária de Esportes, nós temos 7 mil crianças registradas nas escolinhas. Eu gostaria que tivesse a população toda infanto-juvenil lá, né? Fazendo esporte. E, inclusive, na piscina que já está pronta, né? Que já... Hoje eu vou ter uma conversa com o prefeito, eu vou insistir com ele para adiantar a inauguração das piscinas, para o piscinão poder trabalhar. Né? Ele está trabalhando no Melusa Clube, eu trabalhei lá há algum tempo, mas a piscina está desassistida. Né? A piscina não tem água no banheiro. Né? E a piscina, às vezes, está meio metro abaixo do nível. O pessoal está nadando, arrastando uma mão no fundo. E o cara
produz. Né? Nós ficamos anos aqui em Araraquara sem ter nada. O Piscinão voltou, Araraquara, no ano passado, fez um bonito já nos Jogos Regionais, e esse ano aqui vai dar muito trabalho para Ribeirão Preto, com a equipe que o Piscinão está montando. Isso é uma coisa que eu enalteço nele, ele produz. Além do que, ele não deixa ninguém nadar mal. Né? Os nadadores dele todos nadam bem. Né? Ele é detalhista. Ele é detalhista. Ele vai onde ele pode tirar um micronésimo de segundo do cara, ele tira. Tá certo. Mas mudando um pouco o assunto aqui, você parece que tem uma equipe, né, de nadadores já com mais idade. É isso? Sim, tem. E como é que é? Como é que está esse trabalho? Como é que você faz? Onde você trabalha? Esse trabalho é assim, nós somos pentacampeões do interior. Tá. Né? É a equipe master do Araraquarense / Fundesporte. A Fundesporte ajuda bem a gente, dando ônibus para a gente ir nas competições. Para você ter uma noção bem próxima, sábado passado, nós nadamos em Pirassununga, na Academia da Força Aérea, levamos 97 nadadores. 97 nadadores? Nós ganhamos 172 medalhas na competição. Que beleza. A competição é dividida entre iniciantes e principais. Né? Então, nós fomos campeões do iniciante feminino, vice-campeões do iniciante masculino, campeões do principal masculino, campeões do principal feminino e campeões gerais. Né? Então, dos 5 troféus possíveis da gente trazer, nós trouxemos 4 de primeiro e 1 de segundo. Esse é o nível da equipe. Só que lá no clube só treina quem é associado. Hoje tinha bastante gente treinando, eram 20. Né? Quando tem bastante gente, é 20. E a gente nada 4, 5 numa raia só. E ainda é preciso marcar horário. Né? A gente não tem nem essa regalia de ter um horário para treinar exclusivamente a equipe lá. E nós vamos agora, o objetivo desse primeiro semestre é ser campeões brasileiros num brasileiro de piscina curta que vai ser disputado em Catanduva. Como é próximo e a gente tem a possibilidade de ir e voltar, e a prefeitura vai fornecer o ônibus, a gente pode ir com uma equipe grande e a gente tem, além da quantidade, a gente tem bastante qualidade na equipe. Né? O Maurício treina lá, ele faz o meu treino, depois ele vai fazer o complemento, né? Ele vai completar os 5.000 metros dele. E ele é da sua equipe? Senão é da minha equipe, 65 mais. Ele vai só depois do almoço nas competições e traz sempre 3 medalhas. Só pode nadar 3 provas por etapa no circuito, que são 8 etapas. Né? Sei. A gente disputa em várias cidades aqui do interior. Nas proximidades ali o raio é em Limeira, que essa entidade foi fundada lá em Limeira. Então, um raio ali de uns 130 quilômetros tem Campinas, né? Ribeirão Preto, que é mais ou menos longe, Santa Bárbara, Limeira são 2 competições, depois a gente vai em Campinas no tênis clube, essa na Academia da Força Aérea, são 8 etapas. E o Piscinão está enfiado em todas essas competições. Como ele dá treino de manhã no sábado, ele acaba o treino dele, pega o carro dele e vai para lá e nada as 3 provas da tarde, uma atrás da outra. Né? Só tem uma prova feminina de intervalo. E ele vai lá, nada, ganha medalha em todas as provas. É isso mesmo, Piscinão? Então, eu sou, apenas ajeitando aí, eu sou um modesto participante, eu gosto muito de nadar, mas eu não sou astro, não. Tem muita gente melhor que eu. Falsa modéstia é um defeito muito grave. Senão, você vai lá, você ganha dos caras que treinam todo dia. Né? Ele está numa faixa que tem vários adversários, não é como eu sou 80 a mais, tem prova que eu nado sozinho. Né? Mas eu ganho a medalha do mesmo. Eu não nado sozinho porque eu quero. Né? Eu gostaria que tivesse 3 ou 4 adversários para me motivar. Mas assim, quando o cara vai chegando perto dos 80, ou ele já desistiu ou já morreu. Né? Porque me perguntam, vários
não sei se aí irei me perguntar, como é que você chega nadando aos 81? Porque eu não morri ainda. Né? Como é que você chega aos 80 anos? Evite morrer. Não morre. Eu vou chegar ainda nos 70, né? Mas eu sinto que eu sou um nadador bem intermediário, não sou nem um expoente, não. O piscinão é versátil, ele sempre nadou medley. Ele foi dos poucos nadadores de Araraquara que ganhou medalha nos 400 medley nos Jogos Abertos, dos 200 borboleta. Se precisar, ele mete uns 200 costa, bonito. Nada os revezamentos 4 por 100 livre da cidade, nadava. Então, ele é eclético, né? E nada bem nos 4 estilos. Não vem com falsa modéstia, Maurício. Não, tá bom, agradeço, mas tudo bem. Vamos por ordem de grandeza, né? Não sou, eu não me acho, pelo menos, nenhum expoente da natação, não. Sou modesto nadador, gosto de nadar, vou porque eu acho que me faz bem, né? E a gente tem um convívio com um pessoal muito bacana, né? O grupinho, alguns foram contemporâneos nossos, né? Começaram com o Orselli. Mas eu gosto muito de natação e a minha prioridade hoje é ser técnico. Né? Então eu gosto muito, apesar de todas as dificuldades. Eu gosto de treinar nadador, dar treino. Então, eu gosto dessa competição onde eu sou o treinador e as pessoas vão fazer o melhor possível dentro da água. Apesar de todos os problemas que nós temos hoje, como o Orselli falou, eu estou no Melusa hoje trabalhando, porque o Melusa cedeu para a gente o espaço, mas a piscina do Melusa ela não tem ainda as condições adequadas, né? Primeiro que ela é fria, ela não tem, até tem um aquecedor que o Orselli deixou lá na época que ele trabalhou, mas não funciona. Os banheiros não têm água, mas é o que nós temos hoje para fazer, então eu não tenho o plano B. E a gente está torcendo aí para que o Edinho inaugure o mais rápido possível a piscina da Ferroviária, que vai ser o nosso espaço, coloque os aquecedores para a gente poder devolver essa possibilidade das crianças conseguirem um resultado em igual condições com os outros concorrentes. Né? Porque hoje a semana que vem nós vamos para o Paulista da categoria de júnior, que é uma categoria muito concorrida. Vai ser no Corinthians da competição. Começa na quinta-feira, nós vamos viajar na quarta e vai até domingo. E a gente está fazendo o possível para preparar da melhor maneira as crianças, né, os adolescentes que vão participar. Eu tenho alguns atletas aí que vão trazer medalha de Paulista, a gente espera, né? Depois, em julho, a gente tem o Campeonato Brasileiro dessa mesma categoria. Eu tenho ainda os menores, eu tenho a Marcelinha, que vai nadar o Brasileiro na Bahia, que vai ser em junho, e tem um outro menininho menorzinho, o Eduardo, que vai nadar o Sudeste em Belo Horizonte. E são situações que eu já levei a proposta para a prefeitura, né, para a Fundesporte, e a gente tem que esperar o que eles vão conseguir para a gente, né? Porque o resto, o que não conseguir, a gente vai ter que se virar para poder bancar. Dá conta, né? A gente tem um grupinho de pais aí que trabalham em prol da natação e os atletas eles não estão vivenciando essa situação, puxa vida, o que nós vamos fazer e tal. Mas isso a gente passa para os pais e a gente que está encabeçando tudo, a gente vai levantar dinheiro. De algum jeito ou de outro, a gente vai acabar levantando esse dinheiro para poder mandar. Porque para ir para Recife, por exemplo, que é o campeonato de júnior, que nós vamos com 5 nadadores, nós temos a passagem aérea, ir daqui a São Paulo para pegar o avião. Lá nós temos o despesa com o hotel, com o transporte lá dentro, com a alimentação. Então, isso não sai barato, né? Não sai barato. E a gente vai ver o que a prefeitura, através da Fundesporte, pode estar ajudando e o resto a gente vai acabar, né, de uma forma ou de outra, levantando esse recurso. Tá certo. Senhor Orselli, como é que foi essa competição internacional que o senhor participou aí agora? Então, essa foi meu... Conta um pouco pra gente aí. Esse foi meu 8º campeonato mundial, né? 8º campeonato mundial? Eu já disputei na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Itália, na Hungria, na Austrália 2 vezes e na Nova Zelândia.
né? Eu tenho 31 medalhas de campeonato mundial. 31 medalhas? Mas só 11 que são de ouro, né? Só 11? Mandei depois o piscinão, que é modesto. Não, eu sou. O Orselli. Eu tô abrindo. De 31 a 11 são de ouro. Eu tô abrindo o jogo. Ele perguntou, eu estou respondendo. Então, a maior parte dessas medalhas, eu ganhei medalha individual de ouro, tenho 3 em Riccione, que ganhei os 50 e os 100 peito, e os 100 borboleta, nadando tesourada, do jeito que o Maurício falou. Aí ganhei 2 medalhas de ouro em Budapeste, que uma delas com o recorde mundial dos 50 peito. E essas 4 agora de Doha. Né? A competição de Doha foi uma das competições com menos gente que eu participei do Mundial. Tem um componente político aí que inibe alguns países de participar onde a coisa não é democrática, você percebe? Sim. Né? Grandes forças da natação master europeia não foi com bem pouca gente. Sim. Americano tinha pouquíssimos. A melhor nadadora da competição era uma americana. Ela ganhou 6 provas individuais, bateu o recorde do mundo em todas. Ela fez uns tempos que são absurdos, né? A mulher de 60 anos. Então, eram 2.800 atletas só. Essa competição de Riccione, que eu mencionei agora há pouco, tinha 17 mil inscritos. E em Budapeste eram 9 mil e poucos. Sim. Budapeste está num país que adora natação e polo aquático. São os esportes nacionais. Né? Da Hungria. Tanto é que a final de polo aquático do campeonato, porque o campeonato é campeonato de natação e esportes aquáticos. Sim. Então, tem nado sincronizado, saltos ornamentais, águas abertas e polo aquático. Como a Hungria é várias vezes campeão olímpica de polo aquático, os 2 times de lá chegaram à final, na categoria 60 anos. Né? Os nadadores têm que ter... A soma do time lá tem que dar a média de 60 anos. Tinha 6.500 espectadores para ver o jogo de polo aquático. Um campeonato de Master. Que beleza. Né? E paga ingresso. Paga ingresso para assistir competição de Master. Né? Então, agora em Doha, a organização está fantástica, cara. Segurança absurda. Tem em todas as portas para entrar no Dome, lá onde a gente competiu, tinha uma esteira igual tem em aeroporto, para você botar sacola ali para passar. Tinha um cara que passava um teste de metálico para você entrar no recinto da piscina. Nadador, o espectador, todo mundo. E as piscinas, no mesmo complexo aquático, 2 piscinas de 50, piscina de saltos à parte, piscina de polo aquático é outra, coisa de louco. Né? O país é a melhor renda per capita do mundo. Né? Todo mundo vive bem, segurança absurda, aprendizagem, escola, né? Tudo de graça. Não se paga imposto lá no Catar, nenhum tipo de imposto. A saúde, você paga uma taxa anual de R$120. No real hoje é 1,4. Daria uns R$160 por ano. Para todas as modalidades de atendimento, né? Para todas as especialidades. E você vai consultar, você sai com os remédios. Você leva o remédio já, para tudo de graça. Isso eu sei porque eu fui na casa de um brasileiro que é piloto da Qatar, mora lá há 13 anos, e perguntei para ele, como é que é esse negócio do autoritarismo aqui, né? O cara manda no país. O cara falou, o povo adora ele. Ninguém paga imposto, escola de graça, tratamento médico, odontológico, tudo de graça. A gasolina barata, só tem carrão. Né? Não Maserati, Ferrari, Bugatti, Veyron, não. Carro grande, assim, Toyota,
japonesada, muitos carros japoneses, grande. Porque gasolina os caras pagam para você levar. Abastece ou leva mais um pouco para você comprar um. Né? É barato. Vai que acaba. É barato, né? Então, o país sensacional, mas pouca gente competindo. Mas quem foi para voar lá, porque custa caro, né? E você vai num lugar desse, você vai treinado. Quem foi, quer dizer, o índice técnico da competição estava bacana. Foi muito alto. Vários nadadores olímpicos nadando, assim, né? Por exemplo, Filippo Magnini, da Itália, um cara de 35 anos nadou 50 de 100 livres. Jean Madruga. 50. Jean Madruga, né? Ele está com quantos anos hoje? Jean Madruga é um ano mais novo que eu. Ele passou para 65 anos. Olimpíadas lá atrás. 88. Não, ele foi em 76. Em Moscou que eles ganharam medalha. Em Moscou ele ganhou medalha em 80, mas ele nadou em 76, nadou em lá 76. no Canadá. Né? Montreal. Depois teve o Prado em 84. 84 foi o Prado. Mas Mas o Prado foi um recordista mundial. Teve um que virou ator, que faleceu. Rômulo Arantes Júnior. O Rômulo Arantes fez um bonito na Universiade, né? Ganhou medalha na Universiade. Agora, eu nadei não, eu fui ver a piscina onde o Mark Spitz fez aquela graça toda lá. Porque a minha filha mora em Munique, na volta eu passei lá. Fui lá ver o Estádio Olímpico, fui ver a piscina e tal. Mas fui ver as casas de chopp, né? Pô, que foi o ponto alto da viagem. Puta, muito bom. Sensacional. Né? Os brasileiros, a comunidade brasileira lá em Munique fez uma recepção para mim. Então, nessa casa de chopp, que é o Oktoberfest todo dia. Sim. Eles falam que o Oktoberfest é só para atrair turista, porque todo dia é a mesma coisa. Né? Então, tinha 3 mesas de 8 brasileiros cada. E o chopp, a caneca é 1 litro. Né? É aquela grande, né? A caneca é 1 litro. Estava frio, Ortelli? Estava frio. Estava 9 graus, 10. O Melão foi lá umas 3 semanas antes, ele chegou a pegar -9. Né? Então ele pôs toda a roupa que ele levou, mas as do Alexandre e tal, e não aguentava. Cueca térmica, cirola, né? Para poder aguentar 3 meias. A coisa é brava. Eu peguei. Lá no Catar estava frio também. Teve manhã de 11 graus e venta. A hora que acabar o petróleo do Catar, eles vão fazer energia eólica, porque venta muito ali. Era deserto, né? Então, venta. Então, a sensação térmica... Eu nunca fui de bermuda. Eu levei uma bermuda para ir para a piscina? Nunca. Sempre agasalhado, com meia, porque era frio. Lá dentro, não. Lá dentro era maravilhoso. A única vantagem é que o chopp já está gelado, né? Você não precisa botar para gelar. Você precisa ver a chopeira da Paulaner. Nós somos especialistas da Paulaner. É um negócio de cobre assim enorme, coisa, parece um órgão de grandes catedrais, sabe? Sim, aqueles tubos assim, maravilhosos. E tem uns escaninhos lá que os caras têm a chave, cada um vai lá, pega a sua caneca, né? E toma na caneca, tudo ritual. Mas a ida para Doha valeu a pena por essa passagem lá para Munique. Conversamos aqui com as lendas da natação araraquarense, Antônio Carlos Orselli, Maurício Tadeu Frajá, como o piscinão. Cara, foi um prazer enorme conversar com vocês aqui, esse bate-papo sobre natação, falar sobre um pouco da história da natação araraquarense. Muito obrigado pela presença. Valeu, Gás, gostei muito. A universidade agradece demais a presença de vocês. Piscinão, obrigado, Alexandre. Muito obrigado por trazer essa lenda aqui para nós. Um abraço para quem nos viu. Tá aí. E muito obrigado.